Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos inaugurando uma série especial que promete ser repleta de conversas sinceras, emocionantes e muito esclarecedoras. O tema que nos reunirá nos próximos episódios é um dos mais ricos e complexos da vida: filhos. Para dar início a essa jornada, temos o prazer de receber 3 convidadas muito especiais, que trarão suas experiências e perspectivas únicas sobre a maternidade e a paternidade. Damares Pascoaloto, Bruna Kaminski e Beatriz Girardello. Preparem-se para um programa cheio de aprendizado, troca de ideias e, acima de tudo, muita empatia. Tenham todos um bom programa. E a Bia é mãe de uma menina, né? Eu sou mãe de... Tem 27 anos, a minha filha já. Eu sou mãe de 2 filhos, a minha filha tem 17 anos, meu filho fez 11, então um muito diferente do outro. Temos, né? realidades bem diferentes, né? Bem diferentes. E a Bruna é mãe de gêmeas, as meninas mais fofas, mais lindas, mais inteligência em pessoa, né? Como é que tem sido hoje, Bruna, para ti, ser mãe nesse tempo? Nessa geração. É um desafio enorme, assim. Hoje é mãe moderna. Eu praticamente uma adolescente, né? É verdade, uma menina. Falando da minha realidade como filha, eu nunca, acho que uma vez, talvez, na vida, eu levei um tapa da minha mãe. Olha, bem comportada, Bruna. Eu nunca precisei. Porque a minha irmã levou todos por mim. Minha irmã era muito desobediente. E pela forma que minha mãe agia, e o quanto que eu via que minha mãe trabalhava e lutava pela família dela, assim, porque minha mãe foi mãe solteira. E foi uma dificuldade muito grande, né? Eu tenho 35 anos, então naquela época uma mãe solteira era muito complicado. E minha mãe, eu tinha uma admiração, como a minha falou, e eu tinha um respeito tão grande pela minha mãe. Eu me lembro que na época, meu primeiro emprego, na verdade minha mãe trabalhava fora, ok. A minha responsabilidade, eu tinha que cuidar da casa. As roupas eram por minha conta. E meu primeiro emprego, eu me lembro que a primeira responsabilidade que a mãe me deu, nós tinha casa própria na época, era pagar a luz. Olha. O mais caro que tinha na casa era a luz. Uma responsabilidade. E eu fazia estágio, grande, né? Ganhava pouquíssimo, digamos assim, que a luz desse 1/5 do meu salário, assim. E eu pagava a luz. Mas eu pagava com tanto prazer, porque eu via na minha mãe o valor do trabalho para fazer aquilo. Aí veio a minha vez de ser mãe, né? E eu pensei, conforme acontecia, né? Ao longo do tempo, os irmãos mais velhos, ou... Eu tinha, minha irmã me cuidava, mas como filha, eu cuidava dos primos, da família inteira. Era uma criança, era 2, era 3, era 4. Eu sempre cuidei de criança. Estava sendo preparada para as gêmeas. Estava sendo preparada, e eu me achava muito preparada. Ali com 17 anos... eu comecei a me aproximar mais das crianças, daí veio as crianças da igreja, veio o clube de desbravadores, e então, desde os 17 até hoje, eu trabalho com crianças voluntariamente, né? E eu pensei, e eu brincava muito, porque meu avô teve gêmeos, e quando eu engravidei, eu disse pro Mike, vai ser gêmeos. Poxa, mas brincando, né? Porque minha irmã teve 3 gestações e nenhuma. E quando nós fizemos ultrassom gêmeos, e eu me achando assim, ó, tô muito preparada. Hoje uma facilidade é fralda descartável, tem isso, tem aquilo, a comida tu compra prontinha no mercado, só desembalar e cozinhar, se não quer vai lá e pega. Vou tirar de letra. Gente, quando chegou a minha vez. Ai. Tudo que eu tinha de obediente, assim, disciplinada, as minhas filhas, a gente brinca, né, que é a Rayovac e a Duracell. Elas são extremamente agitadas e questionadoras. Elas questionam absolutamente tudo. Tudo elas questionam. E é um desafio, porque a mulher moderna ela tem que trabalhar dentro, ela tem que trabalhar fora, ela tem que fazer exercício, porque hoje a gente vive assim num cenário que tem que fazer exercício, tem que ser saudável, ao mesmo tempo tu tem que ser forte, tu tem que fazer, tu tem que acontecer, tu tem que estudar, tu tem que lutar, tu tem que batalhar, tu tem que ser autossuficiente. Hoje é o que a gente escuta muito. E como mulher, a gente vai se cobrando. E existe essa exigência, né, que de fora. E essa independência que nós falamos no começo,
que veio pela luta, né, de ser independente, daí veio sobre a influência externa, que tem que ser, a mulher tem que se igualar ao homem, trouxe um fardo muito pesado para a mulher, muito pesado. Porque só somou essa responsabilidade, Só somou. não tirou nada, né? Só Não aumentou. compartilhou nada, na verdade, só somou. A dona de casa, de antigamente, ela trabalhava muito, porque em casa trabalha muito. E era um número, como eu disse, Constante. famílias grandes, né? Constante e diário, né? Constante e diário. Muito, muito. Famílias grandes, famílias extensas, muita gente, os agregados também, Mas tem casa um ponto, cheia. tem um ponto interessante que a gente pensa assim, que nem a minha avó teve 13 filhos, né? 13. E a gente pensa, meu Deus, coitadinha, ela criou 13 filhos. Mas só que as mais velhas iam cuidando das mais novas, né? Então isso reduzia um monte, o que hoje em dia já não pode acontecer, né? A gente já não tem esse suporte dentro de casa. Claro que o marido sempre ajuda bastante, né? Quando os Alguns, maridos né? ajudam, Alguns, né? é, Quando os maridos alguns. ajudam, mas tem maridos que não ajudam, né? Então, E tem situações que não adianta. Tem que ser a mãe. Eu sempre Verdade. falo muito sobre isso com todas as meninas que amigas da minha filha. Eu também tenho bastante contato assim, com adolescente. Eu tenho um imãzinho para adolescente, para jovens, uma facilidade de interagir com elas. Eu sempre digo, vocês pensem bem. O filho é da mãe. É da mãe. Quando a coisa aperta, quando a coisa é da mãe. E não vão sonhando que é utopia. Vocês vão se iludir, vão se frustrar imensamente que vai acontecer algo diferente. Não, é isso e a mulher tem que ter, nós temos que ter essa consciência de que somos, é nossa responsabilidade. Né? É uma responsabilidade grande, sim, mas é nossa. E eu agradeço muito, assim, porque Deus me deu essa responsabilidade, me deu o privilégio de poder ter essa responsabilidade. Errando muito, buscando acertar, claro. até porque não tem uma receita Não pronta, tem, né? E como a Bruna disse, é diário. é um ser humano que tu vê ali, e ele é um ser humano único. E tu diz assim, e dali um pouco, ele é outro. Ele não é aquilo que você, não é uma maquininha que você programa. Não. E podem, que nem as minhas, nascer no mesmo dia. Tem tudo igual. Passar a gestação toda, elas são o oposto, totalmente. Elas são os Exato. opostos, assim. Da forma que eu trabalho com uma, eu jamais vou poder trabalhar com a outra. E é A esse outra, o grande desafio, né? esse Porque é o eu também- grande esse, desafio. Esse é o meu desafio diário. Uma que eu- extremamente focada, nossos filhos são parecidos, São, né? verdade. Extremamente focado e uma totalmente dispersa. É. Daí, até tu descobrir como que tu vai trabalhar isso, como que tu vai fazer. E é tão um fácil a gente gigante. lidar com uma pessoa que se harmoniza, né, com as tuas realidades, que tipo assim, que é obediente, né? Tu falou, tá feito. Tu pediu, tá feito. Agora, quando a pessoa é bem diferente, né, e ela não se acomoda, né, naquilo que E ao você mesmo tempo, institui. não é assim, a gente tem que, como mãe moderna e futuras vós, talvez, né? Temos que pensar assim, é ruim eles serem questionadores? É ruim eles quererem? Não. É Não normal, né? É bom, é saudável, porém nossa responsabilidade, se as mães antigamente conseguiam lidar com 13, nós hoje para lidar com 1, com 2, é tanto trabalho quanto, porque eles têm uma cabeça, eles têm uma gama eles são bombardeados com informações e muitas coisas que causa isso neles, esse querer saber, essa busca, essa ansiedade até. Então a gente tem que saber lidar com isso de forma a levar para o positivo. Tudo tem que ter um equilíbrio, assim. Que só construindo uma relação de maternidade a gente descobre. Hoje, os neurocientistas afirmam que as crianças são bombardeadas com tantas informações. Alguns falam a geração TikTok, né? Que o cérebro delas assimilam de 15 a 20 segundos as informações. E depois eles não assimilam mais. Muito pouco tempo, né? Esse bombardeio de informação que elas recebem tem algumas consequências. E nós vemos muito claramente hoje, né, nas crianças. A falta de memória, são os 3 principais. A irritabilidade e a impaciência. Eles se tornam totalmente impacientes.
Eu, às vezes, me coloco e converso muito com meu marido sobre o papel das professoras. Quanto é difícil, gente. Quanto é difícil. Tu vai pegar lá um videozinho, que geralmente ele é programado entre 15 e 20 segundos. A criança olha aquilo lá, olha outro, olha outro, olha outro, olha outro, olha outro. Ela já não assimila mais a realidade, porque a criança é literal, né? Do que é ilusão. E ela já não presta mais atenção. Se passar daquele tempo que o cérebro dela se adaptou, estimulado pelo excesso de tecnologia, ela já não presta atenção em nada. E daí a gente pensa, mas tem os filmes, os jogos, o excesso de celular, tem violência de todas as formas que eles têm acesso cedo e precocemente. E isso tudo aquilo ali vai trabalhando, borbulhando na mente deles. Eles não sabem administrar. Por muito tempo, né? Um cérebro maduro, efetivamente, 21 anos de idade. E a gente percebe também... E nós, com 14, 15 anos, já estávamos amadurecidos. Eu me lembro, a partir de agora, eu fui trabalhar, eu cuidar das minhas responsabilidades, casei jovem, assumi todas as, né, que eram responsabilidades. E hoje, não. Não. Hoje, não adianta nós querer exigir isso deles. Que é eles um não... mundo, e daí a gente pensa assim, tá, mas a culpa é da tecnologia, né? A culpa é, se fala muito em não terceirize a educação dos seus filhos. Mas, na verdade, o correto seria não terceirize a formação do caráter dos seus filhos. Porque o fato de outra pessoa cuidar para você poder trabalhar, que é a realidade da maioria das mães hoje, não significa estragar a criança, não. Significa que tu tem que ter ainda mais paciência, ainda mais empatia, ainda mais amor e ainda mais autoridade para disciplinar as crianças naquilo que elas devem aprender. Tu falou de uma coisa, Bruna, da questão uma palavra-chave aí, autoridade. Hoje se tem medo de colocar autoridade, de impor limites, de dizer sim, não, e ser firme, há um medo, como se eu fizer assim, meu filho não vai me amar. Não vai. Então, ele não vai me respeitar. Não. Ele vai fazer automático por medo, não por respeito. Mas isso isso cria seres, indivíduos totalmente inseguros. O que dá segurança para uma criança é ela perceber que a mãe, que o pai são fortes, são firmes. E eles dizem não, e o não deles, eles fazem valer. E começa por nós. Essa impaciência dele vem muito de nós. Nós, assim, nós culpamos todo o externo, né? Mas, por exemplo, a nossa vida tá muito corrida, tá tudo muito corrido. Pode ver, se tu acordar um pouquinho depois do teu horário, ficar um pouquinho mais na cama, tu vai levantar, tu vai acordar teu filho e vai dizer, vamos que estamos atrasados. Vamos que estamos atrasados. Levanta que está atrasado. Vai que nós vamos se atrasar. Vamos que eu tenho compromisso. Já começa. E nós vamos passando, né? Passando essa ansiedade nossa, essa impaciência nossa. Por quê? Por causa do acúmulo de tudo que nós falamos. Casa, daí tem o trabalho externo, daí tem tudo para fazer em casa, daí tu tem que estudar, porque tu tem que estar bem instruído hoje, daí tu tem que ler, daí tu tem que escrever, daí e tu até tem por conta deles rol também, de amigos, o que não até existia por conta antigamente. deles. Muita coisa disso, muita preocupação que hoje nós temos, não existia antigamente. Porque antigamente a mulher não era cobrada assim, tipo assim, eu ficava em casa, se fosse, tipo, há 50 anos atrás, eu ficava com meu vestidinho, meu aventalzinho, tranquila, nem me lembrava que eu nunca pintei o cabelo, porque eu não precisava pintar o cabelo. Então, não existia toda essa cobrança que hoje em dia a mulher tem muita cobrança esteticamente. A roupa, o corpo, né? Tudo. Tem que ter muita exigência, muita coisa ocupando a nossa mente, sugando o nosso tempo, né? Porque eu tenho que... E eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante, só que tudo isso demanda de tempo, né? Não é o mais importante. Exato, não é o mais importante. Mas eu tenho muitas coisas para me atender. E isso está deixando a gente muito estressada, cansada, exausta. Tem uma frase que diz assim, que os nossos filhos não são a distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Os nossos filhos são o trabalho importante. Olha só, e assim, hoje... Eu vejo por nós lá em casa, assim, as meninas estão beirando os 8 anos. Esses dias elas me questionaram quando que elas vão ganhar um celular. Daí, ainda bem, eu tenho um marido muito
aventureiro, assim. Então, é pracinha, é mato, é campo, é barro, é rio. A gente tá sempre. Ocupando tempo. E eu disse qual a finalidade, né? Porque elas questionam tudo, é que nós também questionamos, então. Qual a finalidade de ter um celular? Mãe, como é que nós vamos conversar uma com a outra? E se a escola precisar te ligar? Eu disse, a escola tem meu número do trabalho e o celular. Tá, mas e se por acaso nós quiser conversar uma com a outra e uma tá longe, né? Daí nós compramos aqueles radinho amador. Demos de presente pra elas ano passado. Elas amam. Daí elas saem com aquilo lá. A gente vai viajar. Se a gente vai viajar, a companhia fica num carro que ele tem um alcance longo, e o carro do outro. E pra ela aquilo foi o máximo. E eu, a gente brinca, às vezes eu me tornei, que eu tinha medo. Quando elas me questionaram, mas todo mundo tem. Eu disse, vocês não são todo mundo. Agora, isso é uma raridade. Você assumiu o teu papel de ser a lei, de ser a autoridade. Eu estou dizendo que vocês não são todo mundo. Não pode limites, né? Claro. E que a necessidade de vocês nem sempre é o que vocês querem. E aí você correu o risco de elas ficarem chateadas contigo, de elas não olharem para você. Correu o risco. Mas você confiou, acreditou, apostou que isto é. Isto significa o quê? Trabalho. Muito. Demanda trabalho. Tempo. Preguiça para educar. Isso está minando as mulheres, as mães, as famílias. E umas, sim, sobrecarregadas, e outras até que nem tanto. Mas é uma coisa que está acontecendo. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão... então, não tem força, não tem energia, não tem... As pessoas comem errado, as pessoas dormem errado, as pessoas fazem tudo. E isso suga as energias. E que ser mãe dá trabalho. Dá muito. Dá muito trabalho. E se você tem não que está aprender, disposto né? a fazer esse trabalho... Tem que aprender. E se você não está disposto a fazer esse trabalho... É o trabalho mais difícil que você vai ter na vida. É verdade. E o mais importante. Se não tiver disposto, não tenha filhos. Eu digo, não tenha filhos. filhos. E o interessante é que tem um tempo delimitado para isso, né? Tem. Antes do milho virar pipoca. Porque depois que virou pipoca, daí já é tarde daí que tu vai descobrir o tempero que tu colocou. Se tu colocou muito açúcar, se tu colocou muito sal, se tu não colocou nada, tu vai ter que ver aquele eu produto sei porque pronto. A gente se policia assim lá em casa. O que se vê muito, né? As crianças estão sendo distraídas e não educadas. Me chama a atenção, domingo nós fomos almoçar fora com as meninas, num lugar para fora, para elas ver a natureza, conhecer um parreiral que elas não conheciam, cheio de uva e tal. E nós estava com elas. Para começar na casa tem uma regra, né? Celular na mesa jamais. Ai, que lindo. Não tem. Na verdade, elas não pegam o celular. Elas não pegam. Às vezes que elas pegaram foi de outra pessoa. Elas não pegam, assim. Então, nós fomos, né? Que é o final de semana, como é corrida semana, o final de semana é o final de semana a gente senta em família, assim. Agora é o momento exclusivo aqui. A mesa aqui. Daí eu brinco com elas, Jesus está aqui com nós sentado. Que lindo. E ele é nosso convidado de honra. Quando o convidado de honra vem na nossa casa, nós temos que fazer de tudo para que ele permaneça. E elas entendem bem isso. E nós estávamos, assim, e eu conversando com elas, e olhei para uma mesa, assim, aleatória, com uma família muito grande família. Até me chamou atenção, porque era muito grande família. E tinha uma única criança na mesa, toda. E daí tinha todas as gerações ali. Provavelmente vó, bis, tá. E eu olhei para aquela criança, acredito que não tenha 2 anos. E todos comendo, rindo e se alimentando. E a criança com tablet. Isolada no mundo dela. O mundo paralelo, que a gente costuma dizer. O mundo paralelo. Ali. Sem brincar, sem conversar, sem comer. Ela sem ali. interagir. E no automático, quando ela nem se dava por conta, ela mastigava alguma coisa. Assim, como um robô. Assim, hoje nós estamos criando uma geração robô. Daí eu distraio para que o meu filho não se torne um fardo para mim. Essa é bem a realidade. No momento que a criança está incomodando, eu dou o celular. Agora, eu tô livre da minha responsabilidade de educar. No momento que a criança está teimando, fazendo birra, que é hora de você ir lá, se abaixar, conversar e conversar mesmo, né? Disciplinar a criança, conversar com amor, né? Mas disciplinar ela. Tu compra o que ela quer. Tu tá distraindo. E ela não aprende a administrar aquele sentimento. Ela não aprende.
Depois, mais tarde, vai vir a consequência daquele não administrar os sentimentos. E isso que você falou me fez lembrar, outro dia nós fomos ao shopping e eu vi uma mãe com a criança. É tão triste isso, porque às vezes tem pessoas que vão ouvir assim e vão dizer, nossa, tadinho, né? Tadinha das meninas que não tem celular, né? Isso é triste. E não é triste. Não. Isso é lindo, porque elas vivem, elas se divertem, elas interagem, eu conheço, as duas são maravilhosas, né? Cada uma elas sabem falar bem, elas se interagem com todo mundo. Elas interagem com a minha mãe, né? É a coisa mais linda. A minha Isso mãe não ficou traz apaixonada. prejuízo. Nada, nenhum. Agora, o triste é quando a gente vê no shopping, eu vi uma criança, uns 2 aninhos mais ou menos, deitado num banco lá. Ele também estava com o celular na mão, Alheio. sabe? Ai, tão triste isso. Outro dia eu fui também na casa de uma amiga e eu percebi que o guri estava o tempo todo em cima da cama, sabe? Dá uma tristeza de ver, parece que a criança é doente, né? Porque tu fica ali uma tarde inteira, assim, sem nenhuma ação, sem mover um músculo, apenas os dedos, né? É muito triste isso, né? A minha filha trabalha na área de saúde, ela é fonoaudióloga. E ela tem faz terapia com crianças, distúrbio de fala. Hoje, então, a questão do autismo, que está, né, assim, muito grande. E aí, então, a gente conversa praticamente toda tardinha, quando ela chega, e a gente teve, graças a Deus, Deus nos deu a graça de estarmos juntas, morarmos juntos. Então, nós podemos conversar, nós podemos trocar experiências, ideias, e aí ela me conta, mãe, tal coisa e tal. Então, como ela vê, assim, a situação. Como é triste. Porque a criança não sabe falar. A criança tem trocas, assim, ou não sabe falar, ou não se expressa, não se comunica. Por quê? Porque, daí a gente conversa muito, como é que você foi criado? A gente saía, como tu disse, não tem telefone, não tinha, e olha lá, tá vendo aquela placa, o que diz naquela placa? Olha, agora passou na frente aqui tal coisa, olha, aconteceu tal coisa, não, a criança tá lá, deitada, fechada num lugar, ou ela não escuta o que está sendo conversado, ela não tem curiosidade. Eu me lembro da minha infância, eu era extremamente curiosa, eu gostava muito, sempre amei ditados populares, né? E eu ficava ouvindo, e a criança é muito, como tu disse, é literal, né? Então, eu ouvia algumas coisas... Estava apavorada. Daí eu começava a pensar, mas o que isso quer dizer? E daí eu ficava prestando atenção na conversa, no contexto. A gente fazia isso, porque a gente não tinha um tablet, a gente não tinha celular, a gente não tinha... né? Isso o que também está falando hoje sobre a desconexão geracional, né? Geracional. Porque é a diferença de gerações, né? A sensação que não há relação entre as gerações, porque é muita diferença, né? Isso tudo, essa diferença, essa mudança total pode causar incerteza sobre escolhas e levar à conclusão de que não há uma escolha certa. Isso é muito triste, né? É muito triste. Olha, a pessoa não saber para onde ir. É um dilema terrível, né? Eu vejo, muita informação. Eu vejo né? a e minha até filha... culpa. As mães sentem muita culpa também. Sim, né? Nasce filho e nasce mãe culpada, né? Nasce uma mulher culpada. E nessas conversas que eu estava fazendo com a minha filha, e daí ela como é importante tudo isso que nós aqui, as etapas diferentes, né? A minha com 27, as tuas com 8, os teus na adolescência 17, ali e tal. Então, eu já passei por todas essas fases. E muitas coisas que eu fiz lá atrás, que eu pensei, eu não podia ter feito assim e tal. E hoje eu vejo o fruto. Mas, mãe, tu fazia assim comigo. Mãe, eu me lembro que tu... Nem eu me lembro. Às vezes, eu como fiz marca, isso. né? Eu agi assim. Sim, mãe, tu agiu assim. Tu fez assim comigo. Tu me corrigiu de tal e tal maneira. Daí eu, que obrigado, Senhor, que bom. Porque às vezes a gente, né, no corre-corre, no vai e vem, tu nem percebe que tu corrigiu. Ou que tu ensinou. Mas o senso de responsabilidade, ele tem que estar num nível tão alto que vai ser automático. Deve ser automático. Eu tô aqui para ensinar, para formar um ser que vai ficar para a sociedade. E o que ele vai ser? Ele vai ser luz ou ele vai ser escuridão? Antigamente se pensava muito nisso. Quando a mãe ficava em casa, no coletivo. O coletivo. Quando se criou uma ideia de muito autossuficiência, que nós, mulheres, temos que ser, né,
autossuficiente, temos que buscar, é ótimo, nós temos que buscar que eu mesmo, ia falar. mas se tornou um conceito de individualidade. Exato. Individualidade. Hoje eu vejo bastante isso. Eu tenho que adquirir tal coisa. Então eu vou deixar. Eu conheço mães. Para mim é satisfação pessoal. Conheço mães que trabalham em 3 turnos. E tem criança pequena. Porque eu preciso de um carro novo, preciso disso, preciso daquilo, e a criança vai ficando ali, a criança vai ficando ali. A criança se tornou uma distração. É como aquela frase que eu mencionei. Uma distração do meu trabalho importante. E a gente para pensar que aquela criança, depois, ela vai para uma sociedade. E ela vai ouvir não. E isso, Bruna, Sem E ela parar. não tá preparada. E ela Bruna, não está preparada. Eu não sei quanto a vocês como mães, mas na minha... a maternidade foi muito bem pensada, planejada. Foi tudo feito, assim, com muita responsabilidade. E o que não quer dizer que foi 100%, Não foi perfeita, Não, né? não foi perfeita, mas foi planejada, foi tudo feito com muito planejamento. E eu tinha, assim, eu amo esse ser. A tal ponto que eu não quero que, quando adulto, passe ou vivencie determinadas situações. Por isso é agora, antes do milho virar pipoca, que eu vou fazer essa ação. Eu vou ter essa atitude. Dói. Tá doendo mais. Vocês como mãe sabem, toda mãe sabe que dói mais na mãe do que na criança, no filho. Mas o que vai poupá-lo lá. Não, como eu amo, mas eu não educo, eu não restringo, eu não corrijo, eu não ensino. Que amor é esse? Agora, nesse ponto que tu tá, vou aproveitar esse teu gancho. Que amor é esse? E vou falar também porque no meio dessas turbulências que a mulher atual tá vivendo, a mãe atual tá vivendo, existe também algumas placas, né, que nos apontam. E tem a educação positivista, né, que também está sendo muito usada, que é mais ou menos nessa linha que tu tava falando, Bruna. Que o que é? Ela diz que a felicidade e o equilíbrio estão dentro da gente. Tem muita coisa boa. Não posso negar que tem muita coisa boa ali dentro também que fala, né? Inclusive aqui que é baseado em ferramentas, né? Para ajudar o relacionamento entre pais e filhos, né? Então tem muita coisa boa. É baseada no afeto, no respeito, na amizade, na empatia, mas sem nada de punições, né? E é uma teoria de educação consciente, com conceito filosófico, que busca o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. É uma linha do meio, né, que vai ali. Só que o gargalo está em a felicidade e o equilíbrio estão dentro de você e não deve haver punição. Será que é por aí? Será que é por aí? Exatamente. Dizem que de perto ninguém é normal, né? e como cristãs, assim, tenho bem ciência que de dentro de mim não tem nada de bom. Eu, bem sinceramente, como mãe, às vezes, eu vou pro quarto e fecho a porta e fico respirando um tempo. Porque às vezes dá vontade de esganar aquele ser. Fugir. Que tu tá tentando, tu tá assimilando. Eu digo pra elas, filhas, cada desobediência tem uma consequência. Sempre vai ter. Mas por quê? Mas eu tenho que fazer. Mas eu quero. Mas eu tenho que fazer. Eu vou pro quarto assim, ó, e respiro. E delas ficam lá batendo. Ai, digo, eu já vou. Eu só preciso um tempinho. Que eu preciso lá respirar e orar. Para que eu consiga sair do quarto. Porque eu tenho medo que o que de mim eu possa fazer se eu não depender de Deus. Se tu agir pela minha vontade ou pelo meu eu, e é o que acontece, que eu posso fazer. E às vezes sim, às vezes eu tenho vontade de sair correndo. Eu tenho vontade de pegar e fugir. Olha só. Tenho vontade de sair correndo e fugir, assim. E às vezes é desesperador, né? A maternidade é uma bênção, mas ela é muito difícil. Ela é muito difícil. E a gente se culpa demais. E aí é que vem essa questão da cobrança. A gente se culpa por conta de a gente ouvir muito barulho. Muito. O barulho externo, que eu digo que é um barulho, que eu chamo de barulho ruim dessa coisa. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem que. Serviu para você, serviu para o seu filho, para minha família, eu que vou, eu com a minha crença, com a minha fé, respeitando a fé de qualquer um, de uma construção. Mas é uma construção que eu vou construir aqui. Então, o conhecimento.
como que você vai conhecer aquela pessoa? Você, como tu disse, uma é de um jeito, outra é de outra. Você presta atenção. Quem de nós já não ouviu que a mãe não soube, não viu que a filha estava grávida e a filha foi parindo já, e aí... Como? Mãe não observou, não prestou atenção, não viu, ou alguma outra coisa, outros sinais, outras situações, que você como mãe tem responsabilidades de ver, de prestar atenção, de conhecer aquele ser. E aí para poder agir, para poder lidar, para poder... Né? Então, nós somos responsáveis, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, e se nós não estivermos dispostos a isso, aos bônus e aos ônus que isso traz... E o conhecimento. E buscar ajuda. Buscar o conhecimento. Particularmente, minha filha sempre foi muito fechada. Só que a gente tem que cuidar qual é a fonte que a gente bebe do conhecimento, né? Da onde vai buscar, porque exatamente. Se tu, por exemplo, outro ponto interessante aqui da educação positiva, que ela diz assim, se uma criança, por exemplo, faz pirraça, né? Tu tá lá no mercado, já aconteceu comigo isso, aconteceu com o Joãozinho. o meu filho é Joãozinho Pedrinho, então a gente sabe que existe muita piadinha de Joãozinho e Pedrinho, né? E ele representa o nome mesmo. É os dois juntos, né? Ficou forte. Fiquei, né? Tive Não, que ser mais... Não, e ele é forte. Eu acho que isso acontece muito com as mães, né? Dos filhos cometerem esses... fazer a gente passar vergonha, na verdade, né? Também, porque é uma fiasqueira, né? Mas quando a criança... Segundo a educação positivista, quando uma criança faz isso, a gente não deve, né, tomar uma atitude mais brusca. Por quê? Porque o problema dela é a falta de conexão. Ela não está se conectando, ela não está conseguindo se conectar com o ambiente, com o lugar. Então, o que você tem que fazer? Tu tem que fazer com que ela se sinta aceita, ela tem que se sentir aceita. Tu tem que ter baseada no encorajamento mútuo, no respeito mútuo. Isso é bom, né? Claro que tem que ter encorajamento. Tu tem que ser efetiva a longo prazo, e a felicidade dela ela tem que entender que a felicidade dela está dentro dela. Tu tem que ensinar habilidades sociais e incentivar ela a descobrir a sua capacidade. Mas numa hora dessa, a gente não vai lembrar de tudo isso aqui, né? Porque tu tem que ser efetiva numa hora dessa. Numa hora dessas é pegar no colo, tirar talvez lá fora e ter como a minha avó paterna, fantástica, uma mulher assim... Nós vamos ter uma conversinha. Em casa. Não, nem era. Mas que é um tete-a-tete. Nem era em casa. Ela levava. E o que eu aprendi muito dela, assim, que era muito bonito isso. Ela nunca humilhou. Olha que em lindo. Público e tudo Isso mais. É muito importante. Ela só pegava, levava com aquela seguradinha mais firme. Ai, segurar firme, sim. Eu tomei muito beliscão na costela. Mas eu pegava... Não fez tanto mal assim, né? Não. Pegava firme e levava lá, na hora. Nós vamos voltar lá. Você vai agir assim, assim e assim. Se não, vai ser assim, assim e assim. Você entendeu o que eu falei? Com certeza. Positivo e operativo. E voltava. Uma forma muito correta. Voltava. Às vezes tinha que fazer isso várias vezes com a mesma criatura. Que daí requer paciência. Requer paciência e requer não entrar no jogo. Exatamente. Porque eles jogam. É verdade. Nós somos humanos, egoístas. Nós queremos como nós queremos, do nosso jeito. Então, eu me lembro muito desses pequenos detalhes assim da minha avó. E eu usei. E dá certo. Não tenha medo de fazer. Mas tem que sair dali, tem que tirar daquele círculo, tem que... Às vezes você tem que ir lá pro banheiro. Né? Tem que explicar, fazer ele entender, tem que ir lá, né? pro banheiro, pegar firme. E a firmeza, a postura, a atitude. A autoridade. Isso demonstra. Se você vai com aquela fraqueza, com aquela... Ou não faz nada, né? Tem uns que não fazem nada. A criança... Deixa a criança rolar. Deixa rolar. A criança percebe que você não vai dar... Tu não E vai poder com ela. E em muitos Que ela casos já a criança ganhou. faz isso para cobrar uma responsabilidade, né? Da mãe, Insegurança. do pai. E aí, quando ela sente que você foi segura com ela, que você... Minha mãe me ama. Olha. Minha mãe me ama, meu pai me ama. Ela se importa. Ela se importa comigo.
Tem duas coisas que eu aprendi. Até foi com meu marido, porque ele leu muito. Desde que nós tínhamos um cachorro, ele leu como é que funcionava para educar o cachorro. Ele leu muito. E daí duas coisas. A primeira era falar com autoridade, mas sempre expor o porquê. Pra A quem criança entenda, tem pra que saiba, saber o né? porquê que ela tá fazendo Muito aquilo. importante. Ela tem que saber. Porque é ali que ela vai construir o raciocínio dela do que é certo e do que é o errado. Porque ela sabe o porquê. E a segunda coisa... Não é aquela história do por que não. Não. Por quê? Mas por que não? E pronto, Porque- é o que eu tô dizendo. É, Porque daí ela vai se tornar um adulto depois que não questiona as coisas. Isso é um E se alguém autoritarismo. mandar, faz isso, ela vai sem questionar. Isso é um Mesmo grande que não perigo, seja né? correto, Isso é muito perigoso. Ela vai lá e vai fazer sem questionar, porque ela não foi adaptada a saber para fazer, o saber para Ela fazer. foi educada a obedecer. E daí, se a e não gente vai entendeu pensar, por quê, do eles que é certo e do que é desde do rol do berço lá, eles aprendem por repetição. De verdade. É assim que eles gravam. Aí vem a paciência da mãe Aí e do vem a pai, paciência. né? Tem que E o repetir. tempo. Eu já te falei, não importa, E vai o ter que tempo. falar de novo. Eu já E a falei. segunda coisa é, quando tu expõe a autoridade e diz não, e a consequência vai ser essa, tu não volta atrás. Por exemplo, não, tu não vai jogar bola hoje porque tá chovendo. Não vai. E daí a criança vai quando vê tu lá fora jogando. Então, esse mês não joga mais. Eu vou guardar a bola e tu não joga mais. Tu não pode devolver É a o bola. castigo. Não devolve. E para algumas crianças pode funcionar uma coisa mais branda, mas para outras talvez Exato. precise essa coisa mais. Eu com a minha experiência foi sempre o bem explicativo. Eu sempre fui. Primeiro porque eu gosto das coisas assim para mim. Eu preciso, é uma necessidade minha. Precisa ficar tudo bem às claras para mim. Ah, tá. Então eu entendi. Ok, vou, né? Então eu entendo, eu penso que as outras pessoas também merecem essa mesma. Então, vem cá. Vai ser assim, assim, assim. Se não for assim, assim, vai ser assim, assim, assim. Entendeu? Quer que eu explique de novo? Precisa. E eu tenho uma amiga muito querida que ela dizia que ela fazia isso com os filhos já são adultos, né? Se acontecer, quando nós chegar em casa, serão 3 palmadas. E acontecia. E daí, amiga, chegava em casa, eles já sabiam que nós íamos pro quarto e iam ter as 3 palmadas. Cumprir aquilo que você disse. Isso gera respeito e confiança. Aí até para depois esse indivíduo vir conversar com você, te procurar quando tem um problema, uma dificuldade, ele sabe que pode confiar em você. Você é confiável. Porque você tem palavra, você tem regras, você cumpre, e tudo isso volta para dar trabalho e mexe com todos os aspectos da nossa vida. E dá trabalho Todos, e requer todos. tempo. Eles percebem como você lida com os seus colegas de trabalho, eles percebem como você lida com seus amigos, eles percebem como você lida com o cônjuge, eles percebem tudo, eles são esponjas. Então, isso abre assim, eu preciso... É um constante policiamento, né? Policiar-se para... tem alguém Educar observando. primeiro a mim mesmo. Tem né? alguém Eu preciso me educar antes de educar. Tem alguém me observando. Autodisciplina todo dia. Tem alguém que tá me olhando. Tem alguém que tá me olhando. Depois que eles crescem, vocês vão ver. Vocês ainda vão chegar lá. A gente dá umas relaxadas. Depois que eles ficam adultos. Mas enquanto eles são assim, tem que ser. Eu me preocupava muito desde pequena, dizer, Mike, agora nós conseguimos administrar. Depois eles vão fazer as próprias escolhas. E esse é o meu medo. As pessoas brincam, mãe de gêmeos, como foi difícil. Por 2 anos, eu dormi 2 horas por dia. Por 2 anos. E eu amamentei até quase 2 anos. E eu teria feito de novo, né? Porque eu achei a amamentação... Era um momento que nós mais passávamos junto, né? Lindo, né? Maravilhoso. Eu também gostei muito. Não foi fácil, Desse foi período. muito difícil. Mas se eu tivesse que falar hoje, agora é mais difícil do que naquela época. Eu contabilizei, não me lembro, era mais de 200 peças de roupa por mês ou por semana, não me lembro, era um absurdo, fralda. Eu até anotei, né, pra mim lembrar. Era cansativo. Era cansativo fisicamente, porque daí trabalhava fora. Mas hoje é o cansativo mentalmente. Que toda mulher chega nessa parte, que a educação. Porque no momento que eles começam a questionar Aí e fazer as próprias escolhas... Aquele tempo era fácil. Aquele tempo era fácil.
tempo tempo era era fácil. E eu hoje chego, tá, mãe, tá, daí eu explico, tá, mas fulano faz dessa forma. Ai, ai, ai. Por que a gente não pode fazer dessa forma? Daí tu tem que, daí requer tempo. E eu digo, Mike, uma coisa que eu não acredito é quando a gente usa a falta de tempo pra fazer as coisas, né? É prioridade. É prioridade. Hoje, pra prioridade, a gente sempre tem que ter tempo, né? Eu trabalho e estudo de noite, né? E isso não me impede de administrar o tempo lá em casa. A gente tem os tempos pra tudo a gente tem. E aí vem olha a só questão que da lindo, busca que a Damares disse. Aonde buscar tudo isso, essa força física, mental, emocional, para dar conta de tudo isso. Porque existe sim, né? Nós somos um consenso aqui de que a gente percebe que existe sim uma grande dificuldade de passar esse bastão para a próxima geração, né? Porque nós recebemos alguma coisa que não tem mais como nós repassar o conhecimento diferente das gerações passadas, né? Que era tranquilo, né? Porque todo mundo aprendia, ó, a avó fazia a cuca assim, viu? A receita Era tradição. assim. Era tradição. Era tradição. Passava fácil de uma geração para outra. Hoje não. se perdeu. Esta é, interessante isso, meninas. Esta é a primeira vez na história que os nossos filhos aprendem sozinho no universo virtual. E que medo. Isso é terrível, né? É horrível. Sozinhos no universo. Mas e a grande questão é, o que eles estão aprendendo? É. O que eles estão aprendendo no universo sozinho no universo virtual? Porque a internet é uma janela de milhares e milhares de possibilidades, né? Você tá com o teu filho ali Infinitas. no sofá, o que o teu filho tá vendo? Antigamente era melhor, até um pouquinho, não tão antigamente, mas um passado muito recente, porque a televisão tava ali, tu chegava no quarto, tu olhava e sabia o que teu filho tava vendo, né? Agora ele tava na palma da mão, ele muda num segundo de tela, né? E você não sabe o que teu filho tá tendo. Não. Tá vendo, né? E o que fazer quando acontece? Quando você percebe? Que, como eu disse, né, já passei por... Eu passei por situações, assim, na adolescência da minha filha, que foram devastadoras. Para mim, como mãe, como mulher, como temente a Deus. E o que fazer? Como lidar com isso? Como perceber. Essa é a questão. Como lidar com isso? E como Primeiro, é o ser mais importante. Eu não posso expor. Eu não vou sair expondo por aí. Eu não vou ficar conversando com qualquer um. Eu não... eu sempre digo, eu e minha filha, assim, hoje a gente tem uma cumplicidade bem grande, porque às vezes eu olho para ela. Tem coisas que só nós duas sabemos, né? Que realmente nem o pai. Foi coisa que mãe e filha vivenciaram e lidaram e resolveram e superaram e então o que fazer, mas aonde buscar isso? Porque existe também aonde buscar essa força? Eu achei muito interessante uma frase que diz assim: a internet não tirou os filhos de casa, mas tirou os filhos dos pais. E é verdade. E é verdade, e ao mesmo tempo que tu pensa assim, mas eles têm que ter acesso a isso. Sim, eles têm que lidar com isso. Tu não precisa tirar. Eles também, precisam lidar, eles precisam saber lidar com isso, mas eles têm que saber como lidar. Mas mesmo assim, a coisa pode dar errada. Muito. A coisa pode dar errada. Mesmo você policiando, você cuidando, você tentando, você informando, pode dar errado. Pode dar errado. Porque as soluções humanas são falíveis, a né? tentação, a pressão é muito grande. Eu digo assim, hoje eu tenho muito... é um sofrimento, assim, que eu olho os meus queridinhos ao meu redor, sobrinhos, afilhados, né, que estão aí com 22, 23, 25, 27, e eu tenho vontade de abraçar eles e dizer, calma, vai ficar tudo bem, porque a pressão sobre eles é muito grande. E eles não sabem lidar com frustração. É muito grande. Gente, um afilhado querido meu, ele vai se formar esse ano em fisioterapia, tá fazendo o último ano. E ele já trabalha, e ele tem que escolher, já recebeu 3 propostas, e ele tem que decidir o que... É demais. Isso é sobrecarga. Demais. Eu conheço crianças assim. Uma especial um dia disse pra mãe dela: que tempo eu vou brincar? Ai, querida.
Daí, num horário lá era inglês, no outro era música, no outro era fonoaudiólogo, no outro era psicólogo, no outro era não sei o quê, no outro era escola, e a criança não tinha tempo para ser criança. E o melhor momento da vida dela vai passar assim, e ela não vai ter tempo. E é uma coisa que hoje acontece muito. Acontece demais. E outra coisa... Uma pressão, né? Pressão muito grande. Os filhos estão sendo pressionados e estão sendo intitulados. Outra coisa, outro erro muito grave que a gente comete às vezes, né? A maioria das mães, não digo todas, mas a maioria das mães, né? É de nominar os filhos assim. Ai, você é um mentiroso. Você mente muito. Você é... sei lá, outras coisas assim. É teimoso. Você é teimoso. É emburrado. A gente não pode fazer isso. É antipático. Grosso, rebelde. Isso a gente vai aqui rotulando os filhos. Rotulando. Vamos rotulando e eles vão acreditando naquele rótulo. Isso eles não são... Ele não é mentiroso, não é mentirosa. Ele tem a prática da mentira, né? E só que cabe a nós passar isso para eles, esse conhecimento que eles não são mentirosos. Quanto mais tu rotula a criança, mais ela acredita que ela é de fato aquilo ali. E ela não vai nem trabalhar nela para mudar. Porque tu já tá expressando que ela é. Então, na cabecinha dela, ela já assimilou. Eu sou dela. Eu sou isso e eu vou Eu não ser tenho por quê, porque eu não sou. preciso mudar. Sou eu, assim. Eu não tô assim, eu sou assim. Usando um exemplo, assim, para ensinar essas questões. Porque da onde que saiu a mentir, você é mentiroso, porque você falou algo que, não é, que é uma inverdade. Mas aonde que está escrito o que é verdade? O que não é e tal. Eu assim, uso um exemplo. Quando eu quis ensinar a minha filha sobre de onde vinham os bebês. De onde vinham os bebês? Tem um livro assim, né? Pois e ela não... Eu estava ali com tudo preparado e ela, como eu disse, é muito fechada, ela não me fazia uma pergunta. Mas aí um dia eu pensei, tá na hora, eu tenho que falar sobre isso com ela. E eu chamei e eu ensinei, peguei a Bíblia e fui ensinar a criação. Fui lá na criação, como Deus criou o homem, e ele criou o homem, e ele criou a mulher, e ele disse que os dois juntos, e a mulher aí fui para fisiologia. Cara, eu tive que ler, eu tive que estudar, como, né, a gente tem que, como funciona o sistema reprodutor, como isso, daí assim e tal. E aí, para isso acontecer, eles têm um ato assim. Então, tu explicar, tá? Tu é mentiroso, mas por que eu tô te dizendo que você mentiu? Porque a verdade... O que é a verdade? Começa dizendo que veio da cegonha, né? Ou só no pé de repolho. O que é a verdade? E nós mesmos... Aí nós queremos cobrar... eu fui muito cobrada porque, tipo... minha filha nunca acreditou em Papai Noel nem em Coelhinho da Páscoa. Ai, eu que também, horror! Tu tirou esse encantamento da criança. É mentira. E aí, quando ela mentir, eu vou dizer, você mentiu. Você também mentiu. Mentiu pra minha vida toda. Você também mentiu que Papai Noel existia, né? Não, quer dizer, então, aí vai. Ser verdadeiro, ser franco, e buscar na verdade. E aí, onde que está a verdade? Pois é, e outro detalhe interessante que diz assim, ó, o diabo sabe o nosso nome, mas ele prefere nos chamar pelo nosso pecado. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o nosso pecado. E prefere. Mas Ele prefere nos chamar pelo nome. Amém. Graças a Deus por isso, né? Como Deus nos ama, como Ele age diferente, né? Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas Ele sabe o nosso pecado, mas mesmo assim Ele vê a nossa vida depois do pecado, né? Porque Ele mesmo já tomou a decisão de nos salvar e de nos... tornar filhos dele, né? E buscar nessa filosofia, seja como quem quer chamar, mas esse apoio eu busco na palavra, na Bíblia, que eu creio ser a palavra de Deus, que está ali para me ajudar a tomar as decisões, a tomar as atitudes, fazer as escolhas e tudo mais, e a passar isso. Bem, mas e aí? Talvez alguns vão me perguntar, mas e aí? Resolveu? Bem, minha filha não é o que poderíamos para alguns dizer assim, ela é perfeita, ela é o ser humano que ela é. Ela fez as escolhas dela, ela faz as escolhas dela, ela fez escolha nesse sentido também. Como nós fizemos as nossas escolhas, nós também fizemos, né? as nossas. E aí eu vejo... A Ana mais falou,
a maravilha do amor de Deus. Se Deus me aceita, me ama, como eu sou. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, né? É, e como eu sou, quem sou eu para não... A minha filha, com as escolhas que ela fez, certas, erradas, que eu não concordei, ou né, que eu discordei, não, isso é outra. Eu tenho que ter esse mesmo amor. Se eu olhar para o amor de Deus por mim, vai facilitar, vai mudar a minha visão para esse ser, que é o filho, que é a filha. Nós olhamos para os filhos da gente, assim, no caso as meninas ainda são crianças, né? Mas a gente olha e cobra deles, né? E idealiza. Insiste, idealiza, ensina. Idealiza. Esses dias eu me parei pensando assim, nós somos as crianças de Deus. Deus olha, Deus disciplina, Deus ensina, Deus levanta, eu vou lá e me atiro no chão, faço birra, Deus me levanta. E daí esses dias eu falei, mas como será que eu me sentiria, conforme eu tô tratando minhas filhas, estou educando, como que eu me sentiria se Deus me tratasse da mesma forma? Porque é a mesma situação, né? Fantástico essa visão. É a mesma situação. Exatamente. E quando tu abre como mãe, como mulher, essa visão, muita coisa muda. E eu me aposentei já faz um bom tempo, e as pessoas... Ai, tu não trabalha mais, então? Eu disse, agora eu trabalho só num turno, ou numa atividade. Porque a sociedade cobra, né? Que tu tem que trabalhar, e tu é muito jovem, tu não pode... Tem que permanecer. Tu tem que estar... trabalhando, né, no mercado, na vitrine, não sei o quê. E aí eu fiz essa escolha. Não, agora eu já cumpri, eu já fiz minha parte, agora eu sou... Mas não é fácil. A cobrança vem. E a mesma coisa é em relação a todas as outras questões com a educação dos filhos, com a forma que tu vai fazer, as escolhas que tu vai fazer para ensiná-los, para educá-los, para encaminhá-los. É uma decisão que você tem que tomar e que ninguém tem que interferir. Perfeita a colocação, né, da Bruna, quando ela diz que nós temos que agir como Deus age conosco, né? Se a gente cai e faz pirraça, ele vai lá, levanta a gente, diz, ensina e mostra o caminho. Com autoridade, né? Mas com amor. Com amor. E embora e ele mostra não o caminho, deixe, para onde que eu vou, para onde que eu tenho que ir. Porque não adianta ele orienta. Não adianta, exato, orientar, né? Ele não adianta eu só muito xingar, claro brigar e não apontar o caminho. As consequências das coisas. Certo? Ok, se você quer ir por esse caminho, tá bom, eu vou estar sempre aqui. Ele não obriga. Porém, esse caminho vai levar a este fim. Então, você tá consciente disso? Sim. E Deus deixa de me amar? Não deixa. Não deixa de amar. Não deixa de amar. E eu não vou deixar de amar meu filho, minha filha, porque tomou alguma decisão, porque fez alguma coisa que não... Vou estar sempre ali. Mas deixar claro, isto não. Eu não compactuo. Eu respeito. Mas eu não acho que você está agindo... Cada desobediência é uma consequência. Mas eu não te amo menos por isso. Essa semana aconteceu uma situação. Nós estava na véspera ali, para quem folgou lá na terça. Nós fomos jantar no clube, né? Vamos jantar como vamos. E veio a prima mais velha, né? As meninas, o Mike ensinou a nadar, elas não tinham 2 anos. Óbvio que eu não tava junto, né? Porque pai atira, né? Vai que tu vai conseguir. E elas nadam que nem peixe, assim. Mas a piscina em si é muito funda, de adulto. E elas atravessam, enfim, elas nunca se afogaram. Elas sabem agir, elas sabem primeiros socorros. Nós ensinamos no clube de aventureiros. E a prima já é mais velha, nada e tal. E elas estavam nas pequenas. A regra é, para ir na piscina de adulto, um adulto tem que estar junto dentro da piscina. Não adianta ficar sentado perto, atrás das grades, tem que estar dentro. E nós lidando com minha sogra lidando com janta e tal. E, mãe, vamos? Não. Não, vocês não vão, porque não vai nenhum adulto junto. E tinha um amiguinho junto que não sabia nadar. Nós convidamos ele na nossa visitinha, nós vamos cuidar. Vieram a segunda vez, vieram a terceira vez. Eu disse, não. Cada desobediência é uma consequência. Vocês não vão. Se vocês obedecerem, que a mãe vai responder por causa disso. E a segunda que vai ter uma consequência. Não, aí eu vou com elas.
Eu disse, não, tu vai ter que ir lá, né, trocar de roupa, entrar na água. Não, mas eu vou, coitadinhas, deixa. E foi. E passou, não sei se deu 10 minutos, 15, eu fui pegar uns copos, tive que passar pela piscina. E quando eu tava lá, eu vi ele sair branco da piscina. E eu já desci e disse pra ele o que aconteceu. Ele tirou o ombro do lugar. Dentro da piscina. Daí, concluindo toda a narração, né? Ele teve que ir pro hospital. Teve que colocar o ombro no lugar. A pressão chegou no limite, 20 e poucos. Teve que tomar a medicação. Teve que esperar a medicação ser feita, sofrendo de dor até botar o ombro no lugar. E isso nos rendeu lá dormir 1 e pouco, 2 da manhã. Em casa depois. E eu não precisei falar nada. Passou um tempinho, elas vieram, as 3. A prima e elas. Nós já oramos pelo vô. E nós oramos principalmente pedir perdão pela nossa desobediência. Ai, porque lindo, a nossa né? obediência fez o vô estar no hospital agora. Então, é sobre isso. É tu orientar e tu deixar claro, não vai deixar de amar. Mas que aquilo, a escolha, muitas vezes vai trazer algo que não gostaria Uma que acontecesse. E dor, né? não só pra você, né? Pra todos. Aí vem o que você falou antes do coletivo. Coletivo. A minha atitude envolve não só... Consequências nos outros, né? É. Pessoas inocentes até, né? Aham. Então, como isso é importante ensinar, como isso é importante orientar, passar, tirar tempo para isso. E às vezes, assim, as pessoas dificultam, porque, tem que tirar tempo. Gente, o aprendizado é constante. É constante. Abrir o olho já está ensinando. Não, se tu botar a coberta assim, olha, se tu dobrar assim, vai ficar mais, vai caber melhor. E tu vai ensinando, e tu vai ensinando, e tu vai ensinando. Tudo. É uma construção para a vida. Oportunidade. É As uma oportunidades oportunidade. de ensinar estão ali. Mas às vezes, tem que tirar tempo. E não adianta pensar, tempo é o tempo eu vou todo. tirar tempo, depois eu ensino. E o tempo vai passando. Não, A o criança a tempo gente é lógico, não ensina para de de bebê. correr. A gente ensina de bebê. Se parar pra pensar, as meninas brincam. Como tu lembra a história de quando tu era pequena, mãe, pra contar? Eu tenho queimado, assim, na mão, né? Daí eu contei pra elas, eu tinha 4 anos de idade. Eu me lembro perfeitamente. Uma amiga minha que faleceu, que eu passei boa infância com ela, assim, uma pessoa maravilhosa, ela dizia... Não chega perto do fogão a lenha, Bruna. E por quê? Porque é quente. E ela virou as costas, a Bruna... Queimei. O jeito de ser 4 anos. Aí foi a primeira fase. A segunda fase foi não estourar a bolha. Mas por que não estourar a bolha? Não Estourou. estourar a bolha. Fui lá Oh. e ficou. Deu pras meninas. Ficou a vida toda, mãe. Cada vez que olhar, ela vai lembrar. Da desobediência. E o meu dedo direito é quebrado. Devia ter 9 meses. Eu tinha 9 meses, assim. Minha mãe conta. Eu tava quase andando e eu tava com o dedinho atrás da porta. Minha mãe disse, não faz isso. E eu com o dedinho atrás da porta. Minha irmã fez uma arte lá e saiu correndo pra se esconder. Minha mãe, ela bateu a porta. E eu quebrei meu dedinho. E eu conto essas coisas pra elas porque se nós parar pra pensar, tudo que nós fizemos, nós lembramos da nossa infância. Tudo é baseado na nossa infância. Olha que importante. Se eu parar hoje, que roupa eu tava usando ontem e o que eu comi, eu vou ter que ficar um tempo pensando. Mas eu me lembro da minha boneca, eu ganhei aniversário de 5 anos. Que era tudo de plástico, era tudo plástico, teu cabelo grudado de plástico na cabeça. No aniversário de 5 anos, eu me lembro do bolo, que era quadrado, aqueles bolão, que era um monte de gente, né, as crianças. Eu me lembro a roupa que eu tava usando, uma roupa de lã branca com vestido por cima, que eu achava lindo, o vestido por cima das roupas eu usava. Eu me lembro de detalhezinhos. Eu me lembro de frases, eu me lembro quando eu mudei pra Passo Fundo, uma amiguinha da primeira série me falou, não importa pra onde tu for, Luana o nome, nunca me esqueci. Onde tu estiver, nós vamos estar no teu coração. Olha. E olha a idade que eu tinha, eu devia ter 6, 7 anos de idade. Memórias, né? Memórias que tu tá formando. que se formam. Se nós parássemos para pensar a consequência do que nós falamos, do que nós permitimos que nossos filhos vejam, escutem, façam na infância, vai refletir na vida inteira futura deles. E a gente como... E aí vem na palavra de Deus, ensine a criança no caminho, que até já quando vamos ele ir pra for- lá, tá? Inclusive, porque nós como mulheres cristãs, né, a gente sabe e entende que isso é uma mordomia, é um trabalho que Deus nos deu criar os nossos filhos, né? Isso é sério, isso é muito sério, né? Porque em Salmo 127, o verso 3, acho que é.
127, Salmos 127, no verso 3, diz assim, ó: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, né? Então, é uma responsabilidade dos pais, né? Cuidar e amar os filhos. E a parte que tu se referiu, Bia, que é Provérbios 22, 6. Se não me engano é isso. Mas eu queria falar sobre Deuteronômio antes, 6:7. Deuteronômio 6:7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, no 6, estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás como um sinal na sua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então é constantemente. E isso é moldar o caráter. Todos os momentos, né? E Deus é tão bom que as oportunidades são o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desde tá em perceber, essa oportunidade. Temos que estar ligadinhos. Me lembro que quando a Cissa aprendeu a ler, foi meio foi brincando. E daí o que a gente eu estava fazendo os afazeres de casa, ela sempre de volta e tal. E aí ela queria botar nome nos bichinhos dela, e eu fui falando os sons das palavras dela. Diz: mãe, como é que tu sabia que se ensinava por som, não por B, C, se ensinava por B, porque eu me tornei mãe, eu tinha que saber como, né, o nome era para ser Bambam, eu tinha o B e o A para fazer, e ela foi, então, como fonoaudióloga hoje, ela disse: essa é a forma correta. Sim, mas tu te lembra como foi? Foi você brincando ali em volta de mim, eu fazendo o almoço, a gente junto ali. E é memória afetiva. Eu não tinha... Ai, não, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para ensinar. Não, tava fazendo tuas coisas. E daí já botava o pacote ali em cima, ó, aqui tem uma letrinha do nome do bichinho teu ali. Aonde que tá? É nós que precisamos estar E talvez essa memória afetiva foi tão importante na vida dela que levou à escolha da profissão. A escolha da profissão. Olha só, né? Exatamente. Para ver como você falando uma coisa que já estava direcionando lá para o futuro, né? Sem, né? Tudo deixando nas mãos de Deus sempre. E é como eu disse, e hoje tudo aquilo que tu leu ali, fala, ensina. Mas vai dar certo, não vai. Calma. Faça a tua parte. E deixe o resto com Deus. E entender, né, que ensinar nossos filhos requer tempo e constância, né? É diariamente. Porque através da história de Sansão, né? Quem também tiver curiosidade pode ver a história da Bíblia de Sansão, né? Que ele foi se afastando gradualmente de Deus. Foi havendo essa separação num certo tempo, né? E não foi percebido isso, né? Foi se esfriando, e quando veio ele já estava muito longe, né? Diferente de Jesus, né? Porque Jesus, quando aconteceu a separação, que Jesus gritou lá na cruz: meu Deus, por que me desamparaste, né? Foi no momento que deu essa separação, ele percebeu por quê? Porque ele tinha constância, né? Então, ele era diariamente aquela ligação com Deus, né? A conexão, que não adianta eu não consigo me conectar com as pessoas como, né? Hoje em dia as pessoas falam, né, que tu precisa se conectar com as pessoas. Antes de eu me conectar com vocês, eu preciso me conectar com Deus, né? Porque se eu não estiver conectada com Deus, eu não vou conseguir me relacionar bem com as pessoas. Eu não vou conseguir nem ensinar meus filhos. E a gente só se conecta com quem a gente conhece. Né, que nem a Bia falou mesmo. Como que eu não vou perceber as coisas do meu filho? Se eu não tirar tempo para conhecer... Quando o filho, perceber, né? Quando o filho tá muito trancado, muito fechado, eu escuto muito mães falando: o filho fica lá jogando, jogo violento, assim, direto. Mas tá dentro de casa. Exatamente. Eu tenho medo dele na rua. Perdendo o filho dentro de casa. Eu tive uma perda muito próxima de mim, sim, há pouco tempo atrás, familiar, por causa disso, né? Uma pessoa da minha família que ficou viciada, assim, em jogos violentos. E em determinado momento, assim, dissociou a realidade da fantasia e matou a mãe e se suicidou. E daí, quando acontece próximo de ti, tu começa a pensar em tudo, assim, ao redor, que são sinais
muito claros. Quando a criança... porque os cientistas dizem que é um vício. É um vício tal qual qualquer droga. A criança leva o celular para a mesa. Quando a criança diz que não está com fome para poder jogar mais tempo. Quando a criança prefere ficar isolada da família para assistir o que deseja. Quando a criança perde prazer nas coisas simples, que é jogar uma bola, correr, sair com a família. Esses são sinais muito claros. Não tem nada sutil ali, mas parece que a gente tá dormindo, assim. Tá dormindo, tá ali, tá comigo, tá aqui, tá protegido, não tá na rua, não se machucando, não saindo com estranho. Prefiro que seja de casa. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque essa frase de Cristo na cruz é muito importante, né? Por que me abandonastes? Não porque ele achou que Deus foi embora e deixou ele para morrer, mas porque o pecado que ele carregava era tão grande, e a dor, que ele parou de ver o pai dele. No momento que ele parou de ver o pai dele, e que foi quando ele exclamou, né? E então, quando os filhos sentem o pai longe, distante, e o pai substitui, o pai e a mãe substituem a presença deles por qualquer um desses instrumentos, seja videogame, seja TV, seja celular, seja o que for, substitui, a criança deixa de perceber que existe alguém que ele pode contar, que ele pode estar, que ele pode confiar. E ele começa a viver dentro dele. E aí vem o perigo de dizer que a felicidade e a força está dentro de nós. Porque o viver dentro de nós é extremamente perigoso. Porque que hoje assim, tem um excesso de ansiedade. A última vez que eu estudei sobre isso, até foi com uma professora, era cerca de 80% de crianças com ansiedade. A minha sobrinha trocou de escola porque ela estava com ansiedade na escola. Pelo que ela estava vivendo, pela forma que e a minha irmã também criou ela, assim, pelo sofrimento dela pelos outros, ela adquiriu ansiedade. E a minha irmã teve que tirar ela, mudar do ambiente, colocar em outro ambiente, para ela se recomeçar, se adequar, criar novas amizades. Mas por quê? Porque minha irmã é extremamente presente. Minha irmã conhece meus sobrinhos no olhar. Então, por quê? Porque ela conhece. Ela percebeu o que estava acontecendo. Ela convive, ela convive. Dá o tempo que é necessário, né, para haver esse conhecimento. E o tempo para isso não é 24 horas por dia. Ai, tem que estar em casa, que daí eu vou ver. Não. É o tempo que tu passa. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não é quantidade. Então, por isso que a falta de tempo é desculpa. É sempre desculpa. E uma questão... Porque a gestão do tempo tu constrói. E uma questão assim que... Até porque você é uma mulher que trabalha fora, tendo duas gêmeas, né? Você trabalha Mas fora, com certeza, vive, né? Se você percebesse que algo precisaria ser mudado, você mudaria. Sim. Você deixaria tudo. Porque, sim, o teu estudo é importante para você, a tua futura carreira profissional, ou teu trabalho, o teu salário. É importante. Mas o que é mais importante? Mas não é fundamental. O que é mais importante? O que é mais importante? Se você perceber, você vai largar tudo aquilo e vai lá aonde é mais importante. Porque com fé, que Deus vai providenciar todo o resto. E Ele providencia. Providencia, exatamente. Eu tive essa oportunidade também de estar logo que eu tive a minha filha, os planos não eram, eu ia trabalhar normal, mas aí aconteceu que deu para eu passar para outro trabalho que eu tinha mais flexibilidade de horário e tudo, e eu conseguia estar. Leva, busca, acompanha, vai, faz e tal. Agora, eu abri mão de muitas coisas? Abri. Tive que abrir. É necessário, né? Mas não me arrependo? Não, obviamente não, né? Porque os frutos, eles vêm. Eles vêm. E para algumas pessoas pode olhar, às vezes, para a nossa família e ver um monte de defeito na nossa família. Mas só nós é que sabemos as coisas que passamos. Que é o mais importante é Deus, né? Que sabe o que realmente acontece. O que nós passamos e onde estaria a nossa família se nós não tivéssemos feito as escolhas que fizemos, abrir mão de tal coisa e tal, em prol do bem da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento e tudo mais. Então, assim, porque eu vou deixar de ser aquela profissional lá que... O que é mais importante? É você ganhar esse título, essa profissão, ou você ver teu filho, ver teu casamento, ver a tua família, enfim,
com uma estrutura um pouquinho mais estabilizada nos momentos tão difíceis que a gente vive, né? Outro versículo que eu gostaria de compartilhar também aqui está em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. E então a gente sabe e percebe que o que a gente planta lá na infância, que é o tempo que a gente tem, né? O relógio biológico corre. A gente tem tempo para isso. Se a gente não prestar atenção, esse tempo se esgota. E aí, depois que o milho virou pipoca, aí já fica mais difícil de nós conseguir fazer alguma coisa, né? E eles não querem mais a nossa opinião. Porque enquanto eles são pequenos, eles querem, eles buscam, eles estão ali, mãe, a gente tá ali no celular, né? Porque eu não tenho uma família perfeita. Eu gostaria de ser uma mãe perfeita, né? De realmente fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas muitas vezes eu não faço. Infelizmente, eu sou uma mãe que é imperfeita, que eu tenho muito a crescer, muito a aprender, né? Estamos todos no mesmo barco. Então a gente tá ali tentando, buscando, né? Remando Mas sem parar. Só por Deus mesmo, eu sempre digo, é só por Deus, né? Mas interessante também que lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 14, olha só o que diz. Diz assim, ó: Jesus, porém, lhes disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então a gente não pode impedir os filhos da gente de conhecer a Deus, né? De levar eles para nossa bússola, né? Porque existe sim um norte. Porque muitas mães, e eu também me incluo, né? Que às vezes a gente se desespera, né? Às vezes em situações assim que tu vê que não tá melhorando o comportamento, né? Tá difícil, você não tá conseguindo dar conta, as pressões, você tem muita coisa para fazer num dia só e você está sobrecarregado. A gente fica até desesperado. Diz, meu Deus do céu, não aguento mais. E agora, o que eu vou fazer? A nossa responsabilidade é achar a nossa bússola. E a nossa bússola aponta para onde, né? É para o norte, é para Deus. Então, ele sempre vai apontar o caminho, né? Se nós buscar ele vai dizer o que a gente tem que fazer, né? Ele não nos deixou assim à toa no mar, assim, vagando, sem caminho, sem destino, né? Nós temos um destino, nós temos um porto, né? Bem firmado. Eu gosto muito desse desse versículo. Uma vez eu fui estudar sobre ele e o sentido, assim, de impedir as crianças, né? É de criar muralha intransponível. Criar uma muralha e deixar a criança atrás, lá, vagando. Porque... E é bem profundo, né? Que crueldade. É uma crueldade. Porque antigamente, né? Sim, crianças não tinham valor, né? Crianças, muitas vezes, eram largadas para morrer, assim. E a gente vê o contrário da palavra de Deus, desde sempre. Desde tudo, né? Tudo que hoje está se descobrindo, quanto tempo, né? A Terra é quadrada. A Bíblia fala da redondeza da Terra. Então, é buscar a verdade, no local certo. Onde realmente tem. E a cada fase da caminhada com os filhos é uma fase diferente, os desafios são diferentes. A gente precisa estar sempre em constante aprendizado, buscando e tal, para conseguir ajudar eles, estar com eles, não desistir ou achar que não tem jeito, ou que não, a gente sempre pode, tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter esperança sempre. E para isso Paulo escreveu: agora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas qual o maior? O amor. O amor. Mas o amor de deixar fazer tudo o que quer. Então, é isso que eu tenho que entender. O que é amor segundo Deus? Segundo Deus ensina. Daí vem a diferença, o que dentro de mim, o que eu acho. E o que é? O amor do mundo é dar tudo o que quer, fazer como quer, deixar ir, deixar fazer. Não é desse amor. É o amor como Deus. Se nós nos nortear no amor de Deus para conduzir, vai ficar mais... O perigo não saber dizer o não, de não mostrar as consequências, de não dar a consequência, é o retrato hoje. É o retrato da sociedade de hoje. Nunca se viu tanta morte, tanto assassinato, tanto suicídio de criança, né?
Esse dia eu tava lendo uma reportagem, uma criança ficou cuidando dos irmãos. Uma criança mesmo. E a mãe se ausentou e a criança se suicidou. Ai, que tristeza. Então, a sobrecarga que eles carregam, né? E essa dor que estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo. Nunca se viu tanto. O adolescente mata pai, mata mãe. Da onde que vem isso? Por que que vem isso? O que está acontecendo? É a consequência dessa falta de limite, de dizer o não. Eu faço direito, tem que ler muito, né? E esse semestre, principalmente, que tem bastante criminal, o feminicídio, porque que aumentou tanto. De fato, aumentou tanto, não é porque só denunciou agora, aumentou mesmo. Porque desde lá da criança, não aprende o não. Não aprende a consequência. Muitas vezes é suprida as necessidades, mas não é tratado o interior. E o agir com violência não é momentâneo. O agir com violência é o que está gravado no coração da infância. É de lá que vem. Aí tu sai da casa onde o tudo pode e eu tenho que expressar os meus sentimentos e eu tenho que ser estimulada a isso e não ter as consequências, não saber o não posso falar o não, porque eu vou ficar frustrado. É o contrário. Tu se frustra depois. Daí tu sai do ambiente assim e vai lá pra fora. Aí não aprender a lidar com sentimentos, se apaixona perdidamente por uma pessoa lá e a pessoa te diz não. Qual é a reação que tu tem? Tu não sabe administrar o não? Daí acontece, vai lá e mata a pessoa. Se não é minha, não é de ninguém. Nada. Né? Horrível vai lá e mata. Isso. Ou a pessoa se afasta de ti, tu vai lá e mata só pra pessoa não dizer não pra mais ninguém. Que no fundo tu não aceitou o não. Tu não aceitou o não. Então é uma etapas linha... que foram puladas. Foram puladas e não foram vivenciadas. Não foram desenvolvidas. Aquilo que eu não vivo, eu não sei reagir. É por isso que é tão difícil. Eu às vezes, quando... Eu sempre explico para as crianças, mostro, explico minhas filhas assim. E às vezes dói não. Dói demais. Eu às vezes vou pro quarto e choro. Às vezes o Mike dorme e eu tô chorando. E eu digo, meu Deus, me ajuda. Eu preciso de ti, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Né? Me pega no colo que eu sou tua criança. E me ajuda. Me ajuda a agir com a minha criança. Porque é muito difícil. E isso é a vida toda. Ter filho é isso. É por isso que eu digo assim, se tu não tá preparado para vivenciar isso. E para não ter. E se tu não tá preparado para assumir a formação do caráter de um ser humano, que às vezes é o oposto de você, das tuas escolhas, do teu às método. Não, sempre é. Sempre. Não tenha filhos. E é como eu disse, de cada fase, né? Como a minha filha está com 27 anos, e eu vejo ela tomando decisões, e eu posso até, se eu preciso respeitar o espaço e tudo mais, mas eu posso. Minha filha, eu acho que isso daí... E daí eu vejo indo para aquele caminho. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso que você disse. Eu vou chorar, eu vou orar a Deus e pedir misericórdia e que Ele ajude a resolver. Respeitar o livre-arbítrio dela. Porque eu preciso respeitar aquele livre-arbítrio. Isso, e também outra chave muito importante. E que me dê forças para eu estar ali, se caso aquilo que eu estou pensando aconteça, né? Que então, geralmente acontece. Geralmente. E daí, né, a gente precisa... Mas o que é importante é que, segundo a palavra de Deus, que são as escrituras, né, elas também nos confortam, porque elas dizem o quê? Que há tempo para tudo, né? Talvez a gente está falando para alguma mãe, né, que está vivenciando algum problema de que realmente fez tudo certo, fez tudo correto desde a infância, né? Se dedicou ao máximo, conversou, levava até na igreja, fazia o estudo diário em casa, da Bíblia. Se culpa. E a criança, o adolescente, de repente está lá fora, tá fazendo tudo o que ele quer. Existe tempo para tudo. Existe tempo de mim falar, existe tempo de mim agir, existe tempo de mim agir, de eu ser, direcionar a criança, levar. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer no meu tempo. Agora é o tempo dela e é o meu tempo de calar. Mas calar, talvez de não estar atrás, né, do filho. Ai, tu tá fazendo errado, você tá isto, você vai queimar no inferno, você bater de frente, né, viver, infernizar até, né, a pessoa. Imagina se Deus fosse assim conosco. Não é assim que funciona. Existe tempo para tudo. Existe tempo de orar, né? Nesse tempo é calar. Talvez não ficar lá falando, mas é tempo de orar. E para mãe que
tá passando por uma dificuldade, para quem tá pensando em engravidar, para quem já tentou e não conseguiu, né? Todas nós passamos a mesma coisa. Para quem perdeu o filho, eu costumo dizer que onde as mãos não alcançam, o joelho sempre alcança. Amém. Não tem outra E forma. até para a morte existe esperança na Bíblia, Até para a né? morte existe esperança. E como tudo de ruim que está acontecendo, tá na Bíblia, queria acontecer, né? E que bom que Deus... Tudo de bom que vem depois. Que vem Deus depois. é um Deus de Os esperança, relacionamentos hoje, né? Essa questão vai constituir uma família, vai... como citando, a gente tá falando em família, a gente cita a família da gente, né? A minha filha casou agora e tal. Eu oro todos os dias, Senhor, que esse relacionamento perdure e tudo mais, porque a gente tá vendo os relacionamentos como uma nuvenzinha assim, né? Qualquer situação, qualquer pressão, aquilo vai. É tudo... E aí... descartável, tudo descartável, tudo perecível. É a geração descarte. E aí, então, assim, o quanto tem ainda pela frente, eu me sinto, né, como mãe, o quanto eu ainda tenho, quando será que vão ter filhos, como vai ser, e tudo. Então, assim, tudo tem que botar nas mãos de Deus e orientar, continuar. A orientação é constante. Calma, minha filha, não se estresse por isso. Calma, meu genro, né? Saber o limite, até aqui eu posso ir, daqui eu não posso passar. Não invadir, né? Então, as fases vão mudando. Mas... E com relação a isso, eu até posso falar que meu irmão também, nós somos em 5 irmãos, né? 4 irmãs e 1 irmão. E ele também foi criado, como nós todos na igreja, né? E ele se ausentou por um certo período de tempo, né? E ele não queria mais saber, né? De igreja, de Bíblia, de nada, né? E foram, eu acho que deve ter sido uns 40 anos, mais ou menos. E a mãe sempre orando, permaneceu na oração, confiando em Deus, com esperança, né? E hoje ele é muito atuante, ele é ancião da igreja de Pontão, assim, meu Deus do céu, ele é uma pessoa que ama Deus acima de tudo, não mede sacrifícios para ler a Bíblia, ler todos os livros que o Espírito de Profecia nos passa, né? E não dá para acreditar, né? Que às vezes a pessoa fica tanto tempo longe, mas volta. Por quê? Porque a sementinha tá lá dentro, no coraçãozinho, né? Mas existe tempo para tudo. A gente não pode querer que os filhos sigam o nosso roteiro, né? Dentro do tempo que a gente espera. O tempo é de Deus e Ele é amor. Porque, na verdade, sabe dar tempo. nem nós seguimos. E Ele sabe, exato. Muitas vezes a gente faz sempre a mesma coisa, esperando resultado diferente. A gente procrastina muita coisa, deixa de fazer o que deveria ter feito, perde tempo, né? Então, por que a gente vai cobrar dos nossos filhos coisas que... Mas eu faço isso, eu não posso dizer que eu não era, porque eu era também, né? Mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E a gente tem, além desse precioso e maravilhoso livro, né? Para a gente se instruir, para a gente buscar sair dos nossos temores, das nossas lutas diárias, né? A Bíblia Sagrada, também a gente tem esses 2 livros que são maravilhosos, me ajudam muito, né? Eu tenho lido constantemente e é um livro maravilhoso. É a Orientação da Criança. Aqui fala até um pequeno exemplo de alguma coisa que a gente comentou sobre a punição, né? Olha só como a gente deve punir os nossos filhos. Aqui diz assim: apontem-lhe claramente seus erros, convençam-no de que não somente pecaram contra vocês, mas contra Deus. Então é importante a gente falar, né? Deus que eles em primeiro lugar. Eles pecam contra Deus quando fazem as coisas erradas. Com o coração cheio de piedade e de tristeza pelos vossos filhos que erram, com eles orem antes de corrigi-los. E Ellen White fala muito, né, sobre corrigir antes de corrigir, orar, né? E separado. E isso olha que na hora que a gente tá, né? É aquilo que tu disse, né, Bruna? Vou pro quarto e fecho. É o que tu Não, porque tu vai. Se né? tu não faz, tu vai gritar. Tu grita, tu não puxa é os cabelos, tu dá tapa, tu vai perde gritar, o controle. tu vai falar o que não deve. Já começa falando. E depois né? que tu falar o que não deve, eles não esquecem mais. Não volta. Tá dito. Não volta, a palavra não volta. Então se afasta e volta depois. Não tem que fazer depois afasta. que a gente já rotulou um monte, né? Também disse muita coisa que eles estão incutindo. Então verão que não os punis porque vocês têm causado incômodo ou porque quereis desabafar sobre ele o vosso desagrado, mas devido ao senso do dever para o seu bem, e eles vos amarão e respeitarão. Porque a gente está fazendo o trabalho e a obrigação que é da gente, né?
Aqui, outro ponto sobre quando a gente briga e perde o controle, né? Aí a gente chama de mentiroso, tu é um mentiroso, você faz isso, você não deveria, você faz isso frequentemente. Então, Relaxado. relaxado, tudo Teimoso. teimoso. Uma criança frequentemente censurada por alguma falta especial venha considerar aquela falta como uma peculiaridade sua ou alguma coisa contra que seria vão esforçar-se. Eu sou assim mesmo. Assim se cria o desânimo e a falta de esperança, muitas vezes ocultos sob a aparência de indiferença ou bravata. Ele para de se preocupar com isso, né? Eu sou mentiroso, eu sou mentiroso. Eu sou relaxado, né? Ah, você não toma banho porque você é relaxado. Olha, a maioria dos meninos é uma briga para tomar banho, né? Para enfiar dentro do banheiro e tomar banho espontaneamente é difícil, né? Mas a gente tem que cuidar as nossas palavras, né? Então, eu acho que é fundamental esse conselho, né? De, antes de corrigir, vai lá e ora, para não dizer bobagem, para não falar bobagem, para não E uma tomar coisa assim que atitude nós errada, temos né? que ter um entendimento e que a palavra de Deus nos dá, que nós somos cidadãos de um reino. Estamos sendo preparados, De né? um reino. E que qual é a base desse reino? Misericórdia, justiça E amor. e amor. Então, esses cidadãos são diferenciados. Eles são seres totalmente... não fecha com nada do que o mundo que vivemos, que estamos aqui de passagem, prega. Nós estamos almejando outro lar, outro. E esses seres que estão sob nossa responsabilidade, eles têm que aprender as coisas para serem cidadãos, que os cidadãos desse reino fazem, querem, amam. Os cidadãos desse reino, eles são misericordiosos, eles tratam bem suas esposas, elas tratam bem seus esposos no Senhor, né? Eles são honestos, eles são empáticos. É assim que nós temos que ter essa visão de que nós estamos súditos de um rei e moradores de um reino diferenciado. Que aqui é um treinamento. Que é um treinamento. Então, relacionamentos que não dão certo, porque, como a Bruna diz, ele não ouviu, não, tá, mas eu tenho que ensinar um menino a respeitar uma mulher. Eu tenho que ensinar uma menina a se defender, sim, e tal, mas também a ser empática ou resolver as coisas da forma correta. É assim que, né, dialogar. de forma honesta, com diálogo, com que tipo de cidadãos para esse mundo, sim, mas principalmente para o reino dos céus, né? E nós Reino temos de Deus. então a gente como mães, a gente tem sim a responsabilidade de corrigir os nossos filhos, né, de ter amor, mas corrigir, fazer a nossa parte, né, porque às vezes eu mesmo, às vezes em alguns pontos o meu filho, ele é tão difícil às vezes, né, de seguir, né, o que a gente passa para ele, que em algumas vezes eu tive até dúvidas, até porque ele tinha um caminhar que era na ponta dos pés, né? Eu estava achando até que ele era autista, né? Então eu levei ele no médico para ver, né? Aí às vezes acontece, né? Da gente, em vez de tu tentar entender e passar mais tempo, às vezes a gente acha que um diagnóstico vai resolver, e uns remedinhos também, né? Mas não é assim, né? A gente tem que saber que o médico foi lá e ele disse que ele não é autista, que ele não tem nenhum problema, né? Mas vai de a gente desenvolver, né, o trabalho que Deus nos deu, né? E se Deus nos permite esses desafios, é porque Ele vai nos dar É verdade. o suporte necessário, né? Então nós precisamos nos agarrar nele, buscar nele e confiar nele, entregar para ele Constantemente, né? constantemente. E só para concluir, então, porque esse tema dá muito assunto, né? Muito bom. Nossa, mãe, a gente aprende muito. Aqui no livro também, da orientação da criança, diz assim: custa alguma coisa criar filhos no caminho do Senhor. Custa as lágrimas de uma mãe e as orações de um pai. Exige perseverante esforço, paciente instrução, um pouco aqui e um pouco ali. Mas essa obra vale a pena.
Podem, assim, os pais construir ao redor dos filhos muralhas que os preservarão do mal que inunda o nosso mundo. Então, se nós querer proteger os nossos filhos de verdade, nós vamos ter que investir tempo, né? Tempo para orar, tempo para conversar. E o exemplo, como tu disse, deu o exemplo do teu irmão que se afastou e tudo, mas ele tinha exemplo. Teve e continuou tendo, mesmo quando ele se afastou. Ele tinha exemplo. Não era alguém que simplesmente falava era alguém que fazia. Os exemplos que ele teve, a família, a mãe, enfim. Porque uma coisa eu falo, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer, você tem que, e o que ele vê de mim? As palavras convencem, o exemplo arrasta. É fato, né? É fato. Perfeito. É fato. Mas até porque eles cobram o que a gente fala e não faz. Verdade. Mas então, tá, meninas, foi muito bom ter estado com vocês. Um prazer enorme estar aqui. Foi uma maravilha. Uma honra. Amém. Foi muito bom mesmo. E eu pediria então para a Bruna nos dirigir em oração. Querido e amado Pai, muito obrigada por estarmos aqui como mães, como mulheres, como servos de Ti. Amém. Obrigado pelo Teu amor que é infinito, abundante e principalmente pela Tua misericórdia em todos os dias da nossa vida. Sabemos que absolutamente nada de bom vem de nós, de dentro de nós, mas tudo de bom provém de Ti. Amém. Que sejamos mulheres virtuosas, Amém. que sejamos segundo o Teu coração. Perdoa nossas faltas, nosso pecado. Nos torna reverentes e ajuda, Pai, que sempre possamos buscar em Ti as respostas para todas as nossas dúvidas, anseios e medos. E que igualmente passamos esse amor, essa misericórdia, essa forma de agir e de cuidar que tem conosco para nossos filhos, nossos amigos e cada pessoa que venham a cruzar nosso caminho. É isso que oramos e agradecemos. Não por mérito nenhum em nós, mas em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Boa noite a todos. todos. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até.